Gente boa assim, ó. Hoje eu quero falar sobre generosidade. Então, alguém já ouviu ou já leu sobre a fábula das 3 árvores? Talvez alguns já conheçam. A história começa assim. Havia no alto de uma montanha 3 pequenas árvores que sonhavam o que seriam ser depois de grandes. A primeira, olhando as estrelas, disse: "Eu quero ser um baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros. Para tal, até me disponho a ser cortada." A segunda falou o seguinte, olhando para o riacho, suspirou: "Eu quero ser um grande navio para transportar reis e rainhas." A terceira árvore olhou o vale e disse: "Quero ficar aqui no alto da montanha e crescer tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantem seus olhos e pensem em Deus." Muitos anos se passaram e certo dia vieram 3 lenhadores, poucos ecológicos, e cortaram as 3 árvores, todas ansiosas em serem transformadas naquilo que sonhavam. Que pena, um triste fim. A primeira árvore acabou sendo transformada num coxo de animais coberto de feno. A segunda virou um simples e pequeno barco de pesca, carregando pessoas e peixe todos os dias. E a terceira, mesmo sonhando em ficar no alto da montanha, acabou cortada em grossas vigas e colocada em um depósito. E todas as 3 se perguntavam desiludidas: o que aconteceu com nossos sonhos? Mas numa certa noite, cheia de luz e estrelas, aonde havia 1000 melodias no ar, uma jovem mulher colocou o seu neném recém-nascido naquele coxo de animais. E de repente a primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo. A segunda árvore, anos mais tarde, acabou transportando um homem que dormia no barco. Mas quando a tempestade quase afundou o pequeno barco, o homem levantou e disse: "Paz." E num relance a segunda árvore entendeu que estava carregando o Rei dos céus e da terra. Tempos mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore espantou-se quando suas vigas foram unidas em forma de cruz, e um homem foi pregado nela. Logo sentiu-se horrível e cruel. Mas no domingo o mundo vibrou de alegria, e a terceira árvore entendeu que nela havia sido pregado o homem para a salvação da humanidade, e que as pessoas sempre lembrariam de Deus e de seu Filho Jesus Cristo ao olharem para ela. Bem, os lenhadores podiam ter feito qualquer coisa com essas árvores, né? Inclusive ter feito lenha para um dia que nem hoje. E aí elas iam servir uma vez só. Elas iriam simplesmente virar cinza. Mas Deus foi generoso com as 3 árvores. E no tempo certo foi realizado os sonhos delas. Que a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Vamos orar? Senhor Jesus, queremos louvar a Ti e agradecer por essa manhã fria, por nós estarmos aqui aquecidos, Senhor, pelo Teu amor, pelas músicas de louvor que cantamos a Ti, aquecidos pela Tua palavra, Senhor, que é o nosso alimento espiritual. Senhor, que Tu conduza esse tempo que vamos ter, que Tu ministres, Senhor, o coração de cada um. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa fazer a diferença nessa manhã e que eu possa ser usado como uma ferramenta, como um canal, Senhor, da Tua palavra, da Tua mensagem. É isso que eu peço, Senhor, a cada um de nós e a mim também, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abram a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, do 47 ao 51. Enquanto ainda ele falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhes perguntou: "Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem?" Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhes disseram: "Senhor, atacaremos com espadas?" E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhes a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: "Basta!" E tocando na orelha do homem, ele o curou. Os sacerdotes, os fariseus, os soldados romanos foram lá para ceifar a vida de Jesus,
para cortar, para derrubar, ao exemplo do que aconteceu com as 3 árvores. Mas Jesus foi generoso, como Deus foi generoso com as árvores, Jesus foi generoso com eles. Ele é Deus, Ele é um Deus generoso. Jesus foi generoso com seus inimigos, com os que foram prendê-lo, com Judas que o traiu e com aqueles que queriam tirar a sua própria vida. Eu quero dar um exemplo para vocês aqui, prático. Imagine você uma pessoa que você ama muito, a sua esposa, ou seu marido, ou o melhor amigo. E aí ele trai você, ele apronta alguma coisa com você. Só que essa traição vai lhe custar a vida. Não é uma simples traição. Essa traição vai lhe custar a vida. E uma vida dolorida. Mas pior do que tudo isso, é você saber que está sendo traído e que essa traição vai lhe custar a vida. Será que você seria generoso com essa pessoa? Ou com essas pessoas? Quantos casos nós temos na televisão, nas redes sociais, de amantes que tramam uma morte do marido, da esposa? Quantos casos tem de traição entre empresários e outras coisas mais por interesse? Imagina que em todos esses casos, ou na maioria desses casos, a pessoa que está sendo vítima soubesse dessa traição e teria a coragem, a generosidade, a humildade de ser bondoso com essa pessoa. Aqui, aquele servo do sumo sacerdote foi lá para prender Jesus, foi lá para bater, espancar, para fazer mal para ele. E no entanto, quando a orelha dele foi arrancada, Jesus foi lá e colocou de volta, sarou ele na hora, deixou ele bom de novo. Isso foi a generosidade de Jesus. Jesus podia ter exterminado a vida dele naquele momento que ele o traiu. Ou antes, porque Jesus já sabia que ele era o traidor. Mas Jesus foi generoso com ele. Lucas 22, ainda nós estamos, do 31 ao 34. Diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por vocês, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão, para a morte. Jesus respondeu, lhes digo, Pedro, antes que o galo cante, hoje, 3 vezes você me negará que me conhece. Então, Pedro disse que iria com Jesus para a cruz, para a morte, para qualquer lugar que Jesus fosse. Mas Jesus disse, não, tu vai me negar. E mais, quando que Satanás pediu para peneirar os discípulos, como se fosse o trigo, Jesus fez o quê? Jesus orou por eles, pediu por misericórdia, porque Jesus sabia que eles não iam passar por essa peneira. Quantas vezes nós passamos pela peneira? Será que enfrentamos a peneira de uma maneira agradável? Jesus orou e intercedeu por seus discípulos, mesmo quando Pedro o negou e todos os outros os abandonaram. Todos o abandonaram. Jesus, depois, tendo ressuscitado, voltou para eles, foi generoso com eles e os animou e os encorajou. Então, independente do que os traidores, do que os outros fizeram, Jesus foi generoso, foi fiel com eles. Agora deixa-me explicar, classificar um pouco essa generosidade de Jesus. Primeiramente, Jesus foi generoso com os judeus. Vários exemplos, mas um dos exemplos, ele ressuscitou Talita, filha de Jairo, que era um judeu encarregado da sinagoga. Jesus foi generoso com um centurião romano, lembram, né? Esse centurião romano tinha um soldado que estava doente. Jesus foi generoso com ele, curando esse soldado. Os romanos eram inimigo do povo judeu. Cobravam os impostos, faziam mal, prendiam os judeus. Jesus foi generoso com um publicano, cobrador de imposto. O próprio Mateus, né? Um dos apóstolos. Jesus foi generoso com a prostituta, a mulher samaritana. Todos conhecem a mesma história. Jesus foi generoso com Marta e Maria, ressuscitando Lázaro. Beleza, né? Marta e Maria eram muito amigas de Jesus. Lázaro era um amigo íntimo de Jesus. Mas eram pessoas diferentes de todas as outras. Jesus foi generoso igualmente, tanto quanto os outros.
Jesus foi generoso com a multidão de pessoas, multiplicando pães e peixes, dando de comer. Jesus foi generoso com um ladrão que foi crucificado junto com ele. Lembra daquele ladrão que estava lá na cruz, né? Tinha mais dois junto com Jesus. Um deles se arrependeu, pediu misericórdia. O outro jogava insultos. Mas Jesus foi generoso com esse que se arrependeu. Eu poderia citar aqui um número enorme de pessoas, muitas raças, das quais Jesus foi generoso com elas. Pobres, ricos, honestos ou desonestos, prostitutas ou bandidos. Em resumo, não ficou nenhum tipo de pessoa fora ou classe. Por isso que eu peguei esses exemplos. Tem muitos outros exemplos na Bíblia. Ninguém ficou fora. Jesus mostrou a sua generosidade com todos. Mas como Jesus distribuía então essa generosidade para essas pessoas? De várias formas. Curando de suas enfermidades, muitos milagres. Livrando-as de demônios e tormentos, né? Muitos demônios foram expulsos. Restaurando a paz e a esperança de muitas pessoas que estavam desanimadas. A muitos dando-lhes ensino e direção. Para alguns, trazendo-os de volta à vida. Literalmente, ressuscitando. Algumas pessoas, Jesus trouxe de volta à vida. Para uma multidão, dando-lhes comidas, suprimentos, suprindo as suas necessidades. Ou seja, também na área material. Então este foi o nosso Mestre Jesus em sua generosidade e fidelidade no seu ministério. Agora deixe-me fazer algumas perguntas para vocês. Você acha que Jesus tem sido generoso contigo? Você acha que Jesus tem te abençoado? Tem cuidado de você nas suas dificuldades, quando você está aflito, passando por tribulações? Você clama a Jesus ou tenta resolver sozinho? Do seu jeito. Abre a Bíblia comigo em Hebreus capítulo 7, 24 ao 26. Hebreus capítulo 7, 24 ao 26. Acharam aí? Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. E é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Então aqui, em Hebreus, está dizendo que Jesus é o nosso sumo sacerdote permanente, que ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois ele vive para interceder por eles. Então Jesus intercede por nós, ele é o nosso sacerdote que intercede junto ao Pai. Então nós podemos sim crer que Jesus é generoso e misericordioso com nós, que ele é fiel com nós. E mesmo quando o negamos, quando o deixamos de lado, fugimos da sua presença, Jesus não tem deixado faltar alguma coisa para mim ou para você? Jesus tem deixado faltar alguma coisa? Volta lá em Lucas 22, versículo 35. Lucas 22, 35. Diz o seguinte: Então Jesus lhes perguntou: Quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandália, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Aqui Jesus está falando aos seus discípulos. Quando eu mandei vocês, vão, falem do Evangelho, vão, ensinem. Mesmo que eu enviei vocês sem bolsa de viagem. Quem é que sai sem uma bolsa de viagem hoje? Eu vejo a juventude hoje, né? Sai de casa de manhã para ir se encontrar com um amigo das 2 às 4 da tarde com uma mochilinha nas costas. Sai de manhã para ir para o trabalho com 2 mochilas. Sai para ir para um passeio, né? 2 mochilas, uma mala, um enrolado e assim por diante. Todo mundo sai. Será que eu não esqueci nada? Será que não vai faltar alguma coisa? Então todo mundo se previne. Mas aqui eles foram sem bolsa. Saco de viagem. O que é um saco de viagem? Vocês conhecem, né? É um lugar para dormir. A gente não leva, né? Porque a gente já vai para um hotel, vai para uma cabana, né? Então não vai precisar do saco de viagem. Vai para um amigo, para um parente que já tem a cama lá.
Mas eles não tinham nada. E eles saíram até sem sandálias. Interessante, né? Saíram de pé descalço. Saíram sem nada. E mesmo assim não faltou nada para eles. Jesus cuidou, foi generoso. É claro que eles receberam isso de alguma pessoa. É claro que alguém foi, mas Jesus cuidou para que isso acontecesse. Então, olhando o exemplo dos discípulos, Jesus foi generoso com as coisas materiais com eles. É claro que Jesus não está falando aqui dos desejos, está falando das necessidades. Muitas vezes a gente confunde desejo com necessidade. Necessidade é o básico. Desejo, né? Desejo é muito mais que o básico. Então Jesus não deixou faltar nada. E tem um exemplo prático aqui para nós também, sobre os nossos filhos. Quem tem filhos que ainda não trabalham, filho até 12, 14 anos, 16, agora para trabalhar quase já tem que ter casado e ter tido filho, né? A lei é tão difícil, né? Mas com 18 já dá para trabalhar, né? Então, quantos filhos que não têm sustento, que não têm salários, e mesmo assim não falta nada a eles. Por quê? Porque os pais provê. Na verdade, Deus provê através dos pais. É assim que funciona. Então, Jesus, de alguma forma, provê as necessidades. Às vezes você fica em casa um período sem trabalhar por problema de saúde ou porque ficou sem emprego. Mesmo assim, não vai faltar a roupa e a comida e a água, que é o que a Bíblia promete. É o que Deus promete. Então, essas questões são básicas, que são as necessidades. Por isso que temos que entender essa parte de ser generoso, de Jesus ser generoso com nós. Muitas vezes a gente acha que Jesus ser generoso com nós é nos dar, né, o último carro do ano. Uma viagem lá para Disneylândia, não sei. Isso já talvez não esteja dentro das promessas. Então você tem sonhos? Crê que Jesus é fiel e pode realizá-los? Ao exemplo da fábula das árvores, Jesus pode ter grandes planos para você. Mas qual é a sua parte? Qual é a sua parte? Você é fiel? Tem sido generoso com o que recebeu? Tem cumprido o propósito pelo qual você foi plantado na terra? Abre comigo Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus baris transbordarão de vinho. Provérbios capítulo 11, vai para capítulo 11 agora. Capítulo 11, 24 e 25. Aí diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E Provérbios 22, 9. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Isso é o que Deus falou no Velho Testamento. Agora vamos ver o que fala no Novo Testamento a respeito da generosidade. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, 18 e 19. Aqui Paulo falando a Timóteo: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras e generosos e prontos a repartir. Dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. 2 Coríntios, capítulo 9, volta um pouquinho aí. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 11 ao 13. Vamos lá? Capítulo 9, do 11 ao 13. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em ação de graça a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvaram a Deus pela obediência que acompanha a confissão de vocês, que fazem o Evangelho de Cristo, pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros.
E para fechar, 2 Coríntios 9, 6 ao 9, aí mesmo. Lembrem-se de que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Versículo 8. E o Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Deixe-me explicar um pouquinho aqui para vocês. No Velho Testamento, primeiramente, os judeus eram honrados porque eles contribuíam, davam dos primeiros frutos das suas colheitas. Eles eram generosos e davam alívio aos pobres. Eles repartiam o pão com os pobres. No Novo Testamento, Jesus fala, através de Paulo, através de outros autores, que ordenassem as boas obras. Que as pessoas fossem generosas, que compartilhassem os seus bens, como está lá em Atos, né? Maior exemplo da igreja primitiva. Atos, eles dividiam os seus bens, vendiam as suas propriedades, tinham tudo em comum. Isso no Novo Testamento. Agora eu quero explicar para vocês aqui, nós aqui do Aliança, nós nunca pregamos aqui ou cobramos o dízimo. Nós nunca estipulamos um valor, uma porcentagem que se deve contribuir. Por quê? 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7, diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, com alegria, não por obrigação. Nós nunca pregamos aqui a teologia da prosperidade. Não cremos que é possível fazer negócios com Deus. Não cremos. Dar 100 para receber 1000. Isso nós nunca pregamos e não acreditamos nisso. Mas nós cremos nas promessas de Deus, porque Deus não muda. Abre comigo lá em Números 23, versículo 19. Essa mensagem sobre ser generoso, sobre valores, é muito polêmica, por isso que eu estou pegando vários versículos, texto aqui para ficar bem claro. Então, versículo 23 de Números, aliás, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? E 2 Timóteo, no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Se você ler antes, aí vai entender que Deus jurou por si mesmo. Por não ter ninguém superior a si, ele jurou por si mesmo. Então, mesmo que o povo, mesmo que nós sejamos infiéis, Deus continua sendo fiel. E 2 Filipenses capítulo 4, um pouquinho para trás ali, Filipenses 4, 18 e 19. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. Então Paulo aqui falando para os filipenses que ele tinha recebido tudo e que foi suprido. Paulo estava passando por necessidade. E aí ele diz também que foi suprido não uma vez, mas mais do que uma vez, né? E aí ele diz, Paulo, no versículo 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então Paulo está falando aqui das necessidades que vão ser supridas. Então tudo o que nós lemos aqui significa que de todas as formas devemos ser generosos e que as promessas de Deus, elas continuam, elas não mudam, elas não falham. Essas são as promessas de Deus e que nós podemos confiar plenamente.
Agora eu gostaria de concluir com algumas afirmações. A obra do Evangelho, ela precisa ser feita por homens. Deus podia ter escolhido os anjos para falar do Evangelho, podia ter permitido que Jesus fizesse toda a obra, já que ele veio para a terra, ficasse mais um tempo, podia ter realizado com certeza muito mais rápido do que nós, né? Mas não. Deus permitiu aos homens que fizessem a obra do Evangelho. Então Deus escolheu e colocou homens para falar do Evangelho, homens que ensinam a verdade, homens íntegros e retos, que servem aos outros em amor. No entanto, para isso precisa-se de recursos. Precisa de pessoas generosas e fiéis nas ofertas. Paulo fala em Coríntios, não precisa abrir lá, mas fala lá em Coríntios 8:7 que é um privilégio contribuir. Para nós é um privilégio. Então, em muitas passagens, a Bíblia explica e fica subentendido que Deus honra quem é fiel. Você pode ler, tanto no Velho como no Novo Testamento. Deus honra quem é fiel. Ou seja, a parte de Deus já está resolvida. É fácil, né? A parte de Deus está prontinha, resolvida. A questão é a nossa parte. A questão é a minha parte. Como é que está a minha parte? Agora, como que Deus vai te abençoar? Como é que Deus vai ser generoso contigo? Como é que Deus vai honrar a tua fidelidade? De muitas maneiras, de muitas formas. Pode ser que Ele restaure um relacionamento seu. Pode ser que você tenha um casamento difícil, uma dificuldade, talvez falta de perdão. Talvez você tenha um relacionamento difícil com um familiar, com um filho, com uma filha, com uma nora, com um genro. Talvez você tenha um problema de saúde. Precisa de uma restauração na saúde. Talvez você tenha um vício, alguma fraqueza da carne que não consegue superar. Ou talvez você também tenha problema financeiro. Então Deus vai te abençoar. Ele vai, de alguma forma, Ele vai ser generoso contigo. Na área que você necessita. E você talvez pense na tua ideia. Eu vou ser fiel, eu vou contribuir para a obra de Deus. Tá, veja bem. Quando se fala para a igreja, não é para o prédio, é para a obra de Deus. É que para que pessoas sejam salvas, para que pessoas tenham um lugar para se encontrarem, para que pessoas tenham como adorar a Deus através de um louvor. Então, a obra de Deus, ela é de várias formas. Então, você precisa fazer a tua parte, ser fiel e generoso, mas aí você pensa, eu vou ser fiel e Deus vai me abençoar, vai me dar isso, vai me dar aquilo, né? Mais um apartamento, mais um sítio, mais uma casa na praia. Não, Deus vai olhar para ti e vai dizer, olha, tu está precisando ser liberto daquela aflição que tu tem, daquela ansiedade que tu tem. Tu precisa ser curado do teu estresse. Então é dessa forma que Ele vai te abençoar. Não vai ser na área material. Na área material, Ele já te deu. Ele já deu o que você precisava. Você já tem o necessário. Então vai ser em outra área que Ele vai te abençoar. Então nós precisamos entender isso. Para não ficar dúvida alguma, a Bíblia afirma que Deus é generoso e fiel e que as suas promessas não mudam. Jesus deu testemunho de generosidade e fidelidade durante o seu ministério na terra. E nós devemos ser semelhantes a Cristo. É a nossa visão aqui da Aliança. Ser semelhante a Cristo. Ser fiel e generoso. A pergunta que eu quero deixar para você refletir. Você tem feito a sua parte? Tem sido fiel? Tem sido generoso com a igreja? Com a obra do Evangelho? Tem abençoado o seu semelhante? Ao exemplo das 3 árvores que a gente ouviu lá no começo, Deus tem grandes planos para mim e para você. Basta ser fiel e generoso e crer nas suas promessas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, queremos louvar a Ti, o Pai, e agradecer. Tu és o Deus de misericórdia, o Deus que distribuiu generosidade em quantia, em todos os sentidos, o Pai. Como falamos aqui, na saúde, nos pecados, no perdão. Senhor, Tu distribuiu nas coisas materiais, Tu distribuiu na paz da humanidade, Pai. Muitos aflitos precisam da Tua generosidade, da Tua graça, Senhor, para serem libertos dos seus pensamentos, das suas ansiedades, das suas angústias, ó Deus. E eu Te louvo, Pai, porque a Tua generosidade, ela atingiu todas as classes, todos os tipos de pessoas.
Não importa a raça, não importa a cor. Todos, Senhor, Tu foi fiel, cumpriu a Tua parte, Deus. Que cada um de nós possamos aqui cumprir a nossa parte, Senhor. Fazer aquilo que aprendemos, aquilo que a Tua palavra nos ensina. Abençoa cada um dos meus irmãos, ó Pai. Ministra o coração deles através do Teu Espírito Santo, Deus. E que eles possam levar essa mensagem e aproveitar, colocar em prática parte do que foi aprendido, do que foi falado hoje, segundo a Tua palavra e segundo a Tua vontade. E não segundo a nossa, segundo a minha vontade. É isso que eu peço, Pai. Abençoa cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém.